Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus. Hoje abordaremos o tema O Plano Divino da Família, cuja bibliografia encontra-se no descritivo deste vídeo. E para tratarmos desse assunto, recebemos o nosso irmão Márcio Festugato, colaborador do Movimento Espírita. Seja bem-vindo, Márcio. Boa noite, querido Vanderlei. É um privilégio poder estar novamente participando desse ótimo programa de Palavras Consoladoras. Márcio, já começamos com uma pergunta bem simplesinha de responder. O que é a família? Então, segundo o dicionário, o dicionário Michaelis, né, a família ela se designa pelo conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco entre si. Vivem, por exemplo, formando um lar numa mesma casa, pai, mãe, filhos, né? Então, também ela pode ser o conjunto de ascendentes e descendentes, colaterais e afins, de uma linhagem ou provenientes de um mesmo tronco. As pessoas do mesmo sangue ou não, ligadas entre si por casamento, por filiação ou por adoção, que vivem em comum, também podem ser consideradas uma família. No nosso meio, nós tivemos um grande escritor e pensador, Rui Barbosa, que disse que a família é a célula máter da sociedade. De fato, a família é a primeira sociedade da qual a gente faz parte. Na família que nós estamos, nós vivemos a maior parte da nossa existência. E é a única que possui laços indissolúveis, tanto físicos como espirituais. Por isso que ela é muito importante. Diante disso, destruída a família, a sociedade se destruirá. Por isso que existem movimentos hoje procurando destruir a harmonia da família. Um pensador anônimo nos diz o seguinte: sabemos que a família é o centro do equilíbrio de tudo. Portanto, ame a sua família. Orienta-os para o caminho do caráter, da ética, da bondade, e também assim o seja para você, pois a verdadeira educação vem do exemplo que nós tomamos desde pequenos. Fácil, muito fácil. Agora, expandindo um pouquinho, o que é a família no entendimento espírita? Então, para nós entendermos o aspecto da família no lado espiritual, vamos pegar algumas informações dos espíritos. Por exemplo, o irmão José, através de Chico Xavier, nos diz o seguinte: nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias e que solicitastes, moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com teu adiantamento. Quem se torna vitorioso na intimidade doméstica habilita-se a maiores conquistas de natureza espiritual diante da vida. No livro Ação e Reação, de André Luiz, o assistente Silas nos orienta o seguinte: nós escolhemos para viver ao lado das pessoas e das situações de que necessitamos para o nosso indispensável aprendizado. No livro Sinal Verde, também André Luiz nos expande um pouco mais esse conhecimento, nos dizendo o seguinte: aceite os parentes difíceis na base da generosidade, da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns aos outros sem causa justa. O aparente parente problema
é quase sempre um teste com o qual nós solicitamos a oportunidade do resgate e da reparação para a nossa evolução espiritual. Muitas vezes, aquela pessoa complicada que vem participar da nossa família traz consigo marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas encarnações. Isso é um fato, né? E é certo considerarmos que existe mais de um tipo de família? Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, fala da chamada família moderna de hoje. E o que acontece nessa nossa família de hoje? O problema é que está se confundindo muito liberdade com libertinagem. Estamos confundindo agressão com renovação. E não é isso. Os pais, sim, são mantenedores econômicos, mas não estão tendo autoridade moral. Estão deixando muitas liberdades, todos têm direito e não têm deveres. Então, eles têm medo de oprimir os filhos e, por isso, não sabem colocar os limites entre o que se deve, o que se pode, o que não se deve e o que não se pode. Um dos grandes problemas de desagregação familiar é o mundo virtual, tanto para os pais como para os filhos. Muitas crianças têm aderido a vícios, suicídio, pedofilia, comportamentos esdrúxulos e até doentios, inclusive com convivência com pessoas psicopatas, inclusive estimuladas por diversos tipos de jogos e muitos até sem moralidade nenhuma. Então, se a pessoa não tem esse autodiscernimento de análise, as consequências são o desequilíbrio emocional. Por que esse desequilíbrio? Porque nós temos velhas tendências gravadas no inconsciente. E essas convivências virtuais libertam essas nossas tendências. Então, a gente acaba se deixando levar pelos velhos maus hábitos, maus comportamentos. A família tem que manter os pilares do amor, do respeito e dos deveres para com todos e para com a sociedade. A família é um educandário para a formação da personalidade, da afetividade e do respeito. Não tem como nós termos uma família harmônica sem respeito. Ela é o primeiro núcleo para a nossa socialização. Nós primeiros começamos a nos congregar na família. E aí, os hábitos que nós vamos desenvolver nessa socialização no ambiente familiar é que vão nortear o nosso futuro. Nós não temos a família ideal. Agora, nós pedimos para nascer e estamos no grupo onde estão sendo melhor atendidas as nossas necessidades evolutivas. Por quê? Porque é na família que nós vamos reencontrar os velhos amores das vidas passadas, mas também os principais adversários, os grandes desafetos. Por quê? A fim de que a gente faça reconciliação, a fim de que a gente aprenda a misericórdia, a tolerância, a compreensão e, principalmente, o perdão. É o primeiro laboratório de amor fraterno. Quem não consegue amar aqueles com os quais convive, vai ser muito mais difícil amar aqueles outros que não conhece. No plano espiritual, os espíritos procuram se reunir em famílias ou grupos, tanto lá como aqui. E o que os une? É a afeição. É a semelhança das inclinações. Semelhante atrai semelhante. Isso também ocorre nas coletividades, das nossas cidades e assim por diante. E o que eles sentem? Eles se sentem felizes por estarem reunidos. Portanto, os espíritos normalmente procuram reencarnar nas coletividades que lhes são afim. Por isso, frequentemente, a gente volta a encarnar numa mesma família que já estivemos convivendo em vidas passadas. Para quê? Para o nosso adiantamento moral e espiritual. Então, nós precisamos nos educar
para podermos educar. Educar como? Oferecendo os exemplos de amor, de paciência, de ética e respeito. Precisamos desenvolver os bons hábitos, mas com limites, disciplina e responsabilidade. Ninguém consegue evoluir sem isso. E é no ambiente familiar que as nossas antipatias vão se apagar. Os maus vão se melhorar, e isso vai fazer aumentar os laços de afetividade e de solidariedade. Desafetos graves recomeçam nos braços dos seus antigos algozes ou de suas antigas vítimas. Para quê? Para que se reconciliem e aí comecem a viver em paz, a paz de consciência. Emmanuel nos diz o seguinte: a amante desprezada ontem retorna muitas vezes hoje como uma filha rebelde e atormentada, proporcionando trabalho de misericórdia, de piedade, de compreensão. Aquele filho ingrato e grosseiro de hoje, muitas vezes, foi o pai espolhado, sacrificado nas vidas anteriores. Portanto, é na família que os crimes hediondos do nosso passado podem ser retificados, permitindo, então, a recuperação de uns e outros, ou seja, os agentes e as vítimas. Muitas vezes, as famílias recebem um espírito antipático ou estranho, bem diferente, com inclinações totalmente opostas. Isso serve de prova para que a gente possa desenvolver as qualidades da tolerância, da ajuda ao próximo. Os espíritos pouco evoluídos podem pedir pais bons. Para quê? Para que possam serem melhorados por uma orientação melhor, a fim de que eles consigam vencer suas más inclinações. E os pais bons podem aceitar esses tipos de filhos maus como uma prova para mostrar que eles são capazes de ajudar quem está lá atrás. Nada resiste um coração amoroso, diz Joana de Ângeles. Então, para nós desenvolvermos nos filhos os valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais, nós precisamos dos elementos do amor. Companheirismo, diálogo franco, solidariedade, indulgência e energia moral. Como dizia Jesus, sim, sim, não, não. É essencial a lição dos exemplos. Liberdade de ação, mas com responsabilidade nos atos. Então, a gente tem que sempre discernir entre o que se deve, o que convém e o que se pode. Velho ditado. Para concluirmos aqui, Márcio, podemos então concluir que o lar é uma das células das provas e expiações? Sim, exatamente. São programas que nós pedimos, estabelecidos e baseados nas leis de causa e efeito. São programas para o nosso progresso espiritual. Por exemplo, filhos deficientes, com distúrbios psicológicos, com os transtornos de conduta, com vícios, familiares sequelados, doenças, tumores, etc., são resultado das experiências infelizes do nosso passado. Aquilo que a gente fez de errado nessa existência e nas anteriores, mas que precisam ser retificadas. O sofrimento, às vezes, é o amigo silencioso que faz com que a gente se eduque ou se reeduque pelo amor, pela caridade e pela compaixão, procurando nos ajudarmos mutuamente. A família é o reduto do trabalho coletivo, a fim de todos poderem se ajudar. Se o nosso filho tem necessidade de mim, de nós temos muito mais necessidade deles, porque ele está nos proporcionando essa mudança, essa possibilidade de crescimento. Esse ser que tem deficiências, ele veio para se recuperar, para reparar os enganos que cometeu. Por isso que o Evangelho no Lar é a fonte mais segura para o nosso crescimento moral e espiritual. É Jesus visitando a família que o convidou.
é o mais eficiente método de educação. Uma reunião semanal, naquela hora marcada, com todos os familiares, em conversação edificante para o aprendizado das leis morais e esclarecimento das nossas dificuldades, é fundamental. É um momento de harmonia sem alterações coléricas, sem apontar dedos, porque nós contamos nesse Evangelho no Lar da presença dos nossos nobres protetores. Cada um dos nossos protetores, nossos anjos da guarda, estarão conosco participando desse momento festivo. E eles vão nos ajudar com as suas inspirações amorosas. Além do mais, eles vão nos enriquecer com as suas vibrações amorosas. Vão enriquecer o nosso espírito, o nosso corpo, vão enriquecer a água, vão fluidificar a água para cada um de nós. E a leitura e análise do texto assinalado ou sorteado, fazendo com que a gente pare e pense sobre aquilo, nos dá uma compreensão mais profunda das leis morais e que todos nós devemos procurar aplicarmos em nós mesmos, a fim de que nos libertarmos dos dramas de consciência. O Evangelho, ele é o único caminho seguro para a cura da alma. O custo dele é baixíssimo. Ele tem validade para toda a eternidade. Ele não tem efeito colateral, não causa danos, não dá sequelas. Só precisa uma coisinha, boa vontade, associado à persistência. Ali está o nosso desejo de evoluirmos e de nos libertarmos das nossas infelizes enganos praticados no passado. Muito bem. Agradecemos, então, a contribuição valiosa do nosso irmão Márcio Festugato e, infelizmente, não vou conseguir retornar a palavra ao Márcio para as suas considerações finais, porque já extrapolamos o nosso tempo. Mas, de qualquer forma, foi um privilégio estarmos juntos nessa conversa fraterna, repassando as orientações e a educação que Jesus nos deixou. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até breve.